Pela quarta vez consecutiva, o Indicador Nacional de Analfabetismo Funcional mostrou que cerca de 30% dos brasileiros entre 15 e 64 anos são analfabetos funcionais, ou seja, não conseguem compreender um texto. Sobre este assunto, eu vou conversar agora com a professora de Linguística, Ana Cláudia Mota. Professora, boa noite para a senhora, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal do Estado. E eu começo esse papo com a senhora justamente fazendo uma pergunta muito importante, né? Porque esse dado ainda é muito alarmante. Então eu gostaria de saber o que pode gerar esse analfabetismo funcional. Então, Gilvan, esse analfabetismo funcional é gerado pelo pouco acesso que as pessoas ainda têm ao ensino formal e, consequentemente, à leitura. Quanto menos se lê, menos se depreende o código de uma língua, ou seja, a sua estrutura. Então, isso é fruto de um construto histórico de deficiência na base de educação e também dessa ausência de leitura. A leitura é como uma atividade física. Quanto mais eu leio, mais eu domino a minha língua, eu amplio o meu vocabulário e, consequentemente, tenho um maior domínio sobre o meu idioma e sobre os códigos que regem a língua. Agora, professora, como incentivar o interesse das crianças nesse momento pela leitura? Perfeito, Gilvan. O exemplo é fundamental. Pais que leem, eles acabam dando esse exemplo para o filho. E hoje a gente vive um momento muito peculiar que não há tanta necessidade, por exemplo, de ter livros impressos, de ir a uma biblioteca. A gente tem uma diversidade de obras confiáveis, de leitores com autoridade, disponíveis no ambiente digital, e que essas famílias podem utilizar, além dos livros para as crianças, desde muito pequenas, porque assim elas vão semeando e florescendo esse gosto e esse prazer pela leitura que a criança, quando adulto, vai conseguir desenvolver bem. Professora, tem muitas pessoas, tem muita gente que tem dificuldade de interpretação, não é verdade? Então, eu gostaria de perguntar à senhora o seguinte, se há alguma técnica, certo, com relação a esse item. A alternativa única e mais correta é a leitura. Quanto mais se lê, mais se amplia a visão de mundo, mais o meu arcabouço sociocultural ele fica também com essa visão grande do todo. Então, assim, é muito importante que se leia. Da mesma forma que a gente faz uma atividade física para fortalecer os nossos músculos, do mesmo modo que nos alimentamos, precisamos ler para alimentar o nosso intelecto. Então, a alternativa única e mais viável, Gilvan, é, de fato, a leitura. Criar e produzir esse prazer pela leitura, mas de fontes confiáveis. Isso é muito importante. Hoje a gente vive um momento que a informação ela se dissipa muito rápido e precisamos filtrar o que lemos, e quanto mais a gente lê, mais a gente acaba criando um feeling de desconfiança e de entender o que a gente lê, se aquilo é confiável ou não. Estamos falando de analfabetismo funcional. Na sua opinião, professora, há políticas suficientes para combater esse analfabetismo? Então, Gilvan, as políticas, elas giram em torno da formação de professores. Precisamos formar adequadamente professores que possam atuar não só na alfabetização de crianças, mas também de jovens e adultos que não aprendem do mesmo modo que as crianças aprendem. Então, é investimento em educação. A gente sabe que o nosso país ainda não tem uma quantidade suficiente de vagas nas escolas, que o acesso para algumas famílias ao ensino formal ele é muito difícil, mas assim, a gente vem engateando ao longo dos anos. Você apresentou inicialmente os dados do INAF, que são ainda muito preocupantes, mas isso tem avançado ao longo do tempo. Não é o ideal ainda, mas é algo que tem se ampliado ao longo desses anos. Professora, o interesse pela leitura começa naturalmente cedo, não é? Começa logo cedo. O que os pais podem fazer para melhorar justamente esse funcionamento nas crianças? Uma alternativa, Gilvan, é criar hábitos dentro da família. Por exemplo, antes do seu filho dormir, fazer uma leitura de meia hora, de 20 minutos, todos os dias. Isso vai fazendo com que a criança, com que aquilo se torne uma rotina, e os pais que colocarem isso em prática, com o tempo vão perceber que a criança, no dia que você não fizer, ela vai passar a pedir.
Então, é a força do hábito, realmente, é esse exercício de ler para o seu filho enquanto ele ainda não lê, e quando ele já começar a ler, também continuar, não tem problema algum, mas e você também ser um leitor, porque à medida que você exercita a sua leitura, você é um exemplo para o seu filho. E a gente tem acesso a esse ensino informal ainda no seio familiar. E quando eu chego à escola com a base dessa, certamente o meu desempenho e a proficiência dessas crianças serão muito diferenciadas. Bom, eu falei com a professora Ana Cláudia Mota, professora de Linguística, nessa entrevista aqui ao Jornal do Estado. Professora, muito obrigado. Uma boa noite para a senhora, viu? Disponha, foi um prazer. Tchau. Prazer, um abraço para a senhora.